Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. Nós, o Brasil. Pessoal, eu sou o professor Mário Vitor, de Geografia, e estaremos nessa aula, nessa videoaula, falando sobre o território brasileiro, a formação do território brasileiro, e eu já iniciei dizendo aqui quais são os maiores países em território e dando destaque para nós aqui em quinto lugar em expansão, extensão territorial, o Brasil. Nós, com a nossa grandeza, nós nos destacamos de forma exuberante, tanto de norte a sul, quanto de leste a oeste, e, afinal de contas, esse território, o nosso país, merece um papel de destaque no mundo por ocupar uma considerável porção de terras. Nós somos conhecidos como um país continental. Não existe um país continental, é uma expressão, mas é uma expressão que nos cabe justamente pela a nossa grandeza. Vou iniciar com vocês aqui, colocando o nosso primeiro slide. Está aqui. Brasil, grande jornada, um território continental. Vamos fazer essa viagem pelo espaço geográfico brasileiro, no nosso território, analisando desde as nossas costas, no nosso litoral, até a parte do nosso interior. E aqui, pessoal, eu queria chamar a atenção para vocês nessa imagem aqui. Olha isso. Percebam, há 526 anos atrás, quando os portugueses chegaram aqui, o que será que os portugueses identificaram visualmente no primeiro ato, no primeiro instante, na primeira forma? E aqui essa imagem traduz um pouco sobre o que provavelmente os portugueses tenham encontrado pela frente. Vou passar aqui o nosso slide. E aqui a gente tem o Brasil no mapa do mundo. Nós somos um país com, olha lá, 8.514.876 quilômetros quadrados de extensão territorial. Então, se a gente pensar na Europa Ocidental, por exemplo, a gente é maior do que, só o território brasileiro é maior do que a Europa Ocidental, né? Do ponto de vista da nossa latitude, a gente vai ocupar a zona intertropical, entre os trópicos de Câncer e o Capricórnio, passando pela linha do Equador. Linha do Equador aqui. Aqui a gente tem o Trópico de Capricórnio. Lá em cima a gente tem o Trópico de Câncer. Então o Brasil está nessa faixa que denominamos na geografia de zona intertropical. E estamos aqui 93, 92, 93% no hemisfério sul. Só um pouquinho do nosso território que está lá no hemisfério norte. Ok? Tranquilo? Vamos seguir em frente aqui. Pessoal, a nossa trajetória enquanto país, ela vai começar no período das grandes navegações. Vocês já sabem, já estudaram isso em história, aonde o Brasil ele é fruto dessa exploração das grandes navegações. Portugal e Espanha, vocês sabem que eles detinham conhecimentos marítimos super avançados, aonde esses conhecimentos e essa exploração fez com que eles dominassem boa parte do mundo ao longo desse período conhecido como as grandes navegações. No caso do Brasil, a gente ficou sendo colônia de Portugal, dos portugueses, enquanto a Espanha dominou aqui o restante da América do Sul. Eu gosto muito de brincar sobre essa situação até com o futebol, né? No Campeonato Libertadores da América. Depois, o professor de História, tenho certeza que ele vai comentar alguma coisa nesse sentido, mas no período da nossa colonização e depois dos nossos processos de independência, a gente teve vários personagens que foram libertadores aqui da América. Então, muito interessante esse fato. Com certeza o professor de História vai mencionar com vocês. Bom, a gente começa então a nossa trajetória a partir do instante que os portugueses chegam aqui. Os portugueses eles ficam encantados com toda
a exuberância natural e física, né? Física e natural que eles encontram aqui. Eles encontram água doce, eles encontram cachoeira, eles encontram belas praias, eles encontram as frutas tropicais, eles encontram o povo pertencente a essa terra, o povo indígena. Então você tem um aparato de situações os quais os portugueses enfrentaram quando chegaram aqui, né? Bom, para falar então dessa situação entre Brasil e esses outros países da América do Sul, houve um grande tratado que foi regido, que foi estabelecido pelo o Papa na época. E esse tratado que o Papa fez lá no Vaticano foi em 1494. Olha o tempo que isso tem. E esse tratado ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas. Foi um combinado, pessoal, porque esse combinado visava a harmonia ali entre a Espanha e entre Portugal, já que eram os dois países que mais detinham frotas marítimas, portanto, mais poderosos. E para evitar qualquer tipo de desgaste, conflitos, guerras até entre esses dois países, o Vaticano, na época, onde a igreja tinha um absoluto poder em cima dos estados, em cima dos países, em cima dos impérios, a igreja foi e propôs um acordo. E esse acordo foi intitulado como o Tratado de Tordesilhas, uma divisão do mundo, aonde os portugueses explorariam uma parte do mundo e onde os espanhóis explorariam a outra parte do mundo. Literalmente uma divisão em duas partes do planeta. Então, esse tratado, Portugal e Espanha, eles assinaram traçando uma linha imaginária nas 370 léguas a oeste da ilha do Cabo Verde, e o Brasil era apenas uma estreita faixa costeira. A maior parte do território ficava em terras espanholas. Vejam vocês, como é que é isso? Olha esse cara aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse. Então, observando essa linha aqui, essa linha específica, pessoal, o Brasil só era o litoral aqui e uma parte do interior. O restante do Brasil pertencia à Espanha por esse tratado, por essa divisão. Vamos passar aqui. E aí, falando desse tratado, falando de como ele funcionou, a gente tem um entendimento de que esse tratado durou pouco tempo. E aí, nesse pouco tempo, logo ele foi interrompido e os portugueses começaram a avançar para dentro do território brasileiro, do que era o espanhol. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ótimo, voltei aqui um pouquinho aqui. Então, essa parte do Brasil que só era dominado pelos portugueses, passou, com o fim desse tratado, ele passou a ocupar o oeste do território brasileiro, fazendo com que toda a extensão do nosso território pertencesse, então, aos portugueses. E com o passar dos séculos, com o passar do tempo, houve uma expansão, né, desse território, e aí tivemos alguns personagens que foram importantíssimos para que o território brasileiro fosse expandido. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para um aspecto. Em nenhum instante, em nenhum momento, os portugueses até então, ali no século XVI, século XVII, eles tiveram algum cuidado ou interesse de desenvolver, de fato, o nosso país. Acredito que vocês já sabem disso. A intenção deles era apenas uma, que era a exploração. E vocês sabem que essa exploração, ela começou fortemente com o pau-brasil. E aí, logo que esse pau-brasil acabou, cessou, houveram várias tentativas de redefinir a exploração econômica, até que eles encontram, por exemplo, a pecuária, eles encontram ali a cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar passa a ser, então, um grande objeto exploratório dos portugueses, a cana-de-açúcar. Quando a cana-de-açúcar deixa de ser o principal elemento de exploração, eles encontram o ouro. E aí a gente vai sendo marcado, vamos dizer,
basicamente por cada século, por um nível de exploração diferente. E aí, o Tratado de Tordesilhas, que fica para trás, vai dando lugar a uma sucessão, a uma consequência, a vários fatores que vieram em sequência depois do Tratado de Tordesilhas. Por exemplo, a gente observa aqui os bandeirantes, as expedições que avançaram pelo país, onde essas expedições elas romperam esses limites do Tratado de Tordesilhas, ampliando o território brasileiro a oeste, como a gente viu no slide anterior. E essa motivação dessa expansão, evidentemente, que era a busca de novas riquezas, até eles encontrarem. E encontraram essas novas riquezas, que no caso foi o ouro, né? As pedras preciosas. E aí a gente também tem um outro elemento aqui, conhecido como drogas do sertão, que eram especiarias, eram gêneros agrícolas bem específicos de forma natural, não eram de forma comercial, como o cacau, a baunilha, entre outros. Então essas especiarias, conhecidas como drogas do sertão, fez com que os portugueses também investissem absurdamente na exploração aqui do nosso território. E aí a formação do Brasil, a formação do nosso mapa, como a gente conhece hoje, ela foi se transformando, ela foi se configurando e se reconfigurando, até o momento que a gente se torna independente e tomamos a forma atual como estamos. Aqui, nesse slide, estou trazendo para vocês alguns marcos importantíssimos que aconteceram desde esse Tratado de Tordesilhas. A gente podia colocar vários outros, colocar dezenas de fatos, mas eu coloquei os principais aqui. Em 1494, então tem o Tratado de Tordesilhas, limitando a exploração do Brasil e a exploração da Espanha. Aí já no século XVII e no século XVIII aparece um grupo de expedicionários bancados pela coroa portuguesa, conhecida como os Bandeirantes. E aí esses bandeirantes eles tiveram um papel importantíssimo de encontrar novas riquezas, de adentrar o território brasileiro, entrar para o interior do Brasil. Pessoal, uma reflexão aí muito interessante. Se a gente observar os dias atuais, os dias de hoje, e considerarmos esse período com que os portugueses estiveram aqui, a faixa do litoral brasileira, ela sempre foi a mais explorada e agora a mais ocupada, né? Sempre foi a mais ocupada. E isso não foi por um acaso. Isso tem uma origem histórica relacionada à ocupação do território. Então, hoje, por exemplo, grandes cidades do litoral brasileiro, do Nordeste, Sudeste, do Sul, têm no seu litoral grande ocupação, porque lá atrás, há 500, 400, 300 anos atrás, já teve também fortemente essa movimentação e ocupação no litoral. Em 1750, a gente tem o Tratado de Madrid, aonde esse tratado ele faz com que, de fato, se estabeleça agora essa expansão do território brasileiro, o Tratado de Madrid, em 1750. E um dado bacana é que esse tratado ele vigora até os dias atuais, ou seja, a forma como o Brasil se encontra, o nosso desenho do nosso mapa, ele se dá muito por conta do Tratado de Madrid, que vai fundamentar, vai criar aí uma estabilidade jurídica para que o Brasil explore o território brasileiro com essa expansão promovida pelos bandeirantes. Em 1822, pessoal, a gente tem a nossa independência brasileira. Nessa independência brasileira, a gente deixa de ser colônia de Portugal. O Brasil passa a ser, então, protagonista, o Brasil passa a ser um país totalmente livre de Portugal e a gente começa a nossa caminhada aí agora como um país independente. Houveram algumas transformações no espaço e essas transformações que ocorreram fazem com que a gente até os dias atuais tenhamos aí esses 8,5 milhões de quilômetros quadrados aproximados. E aí falando
na atualidade, a gente, entendendo o nosso território em relação aos países da América do Sul, a gente observa que o Brasil ele faz fronteira com 10 grandes países. Aqui, na América do Sul, os únicos dois países o qual o Brasil não possui nenhum tipo de fronteira é o Equador e o Chile. Os demais países aqui, como a Guiana, a Venezuela, a Colômbia, o Peru, Bolívia, o Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, Guiana Francesa, a Guiana Francesa se repete aqui por duas vezes, né? E o Suriname, eles têm fronteira com o Brasil. Ora, uma fronteira maior, mais abrangente, ora, uma fronteira menor, sem tanta extensão assim. Mas o fato é que esses 10 países aqui possuem fronteiras com o Brasil. A gente tem um desafio histórico aqui no Brasil e na América do Sul, de uma maneira geral, que é a nossa integração por ferrovias, aonde essas ferrovias poderiam aumentar a nossa relação de comércio, poderiam aumentar a nossa relação econômica entre o Brasil e todos esses países fronteiriços com o nosso país. Então a gente tem esse desafio que chamamos de desafio logístico, justamente por ter essa questão de transporte aí de forma bem acentuada. Bom, falei para vocês anteriormente e aparece para vocês aqui, ó, a concentração no litoral brasileiro. O litoral brasileiro, a gente sabe, vocês sabem, que existe uma ocupação histórica lá, populacional, né? Onde, por uma perspectiva de exploração dos portugueses, fez com que a gente tivesse aí o nosso litoral brasileiro até densamente povoado. A gente vai ver isso um pouco mais à frente lá quando formos estudar a demografia brasileira. Demografia é o estudo da população. Estudaremos isso em breve. E aqui, pessoal, estou trazendo para vocês aqui a diversidade do Brasil, né? Então, se a gente entende que o Brasil ele tem deixa eu botar aqui só o slide. Se o Brasil ele tem um tamanho gigantesco, né? Um país chamado um país continental, a gente tem também uma diversidade natural. E essa diversidade vai de fauna a flora, é uma diversidade que vão possuir vários tipos de formações climáticas. A gente tem um país com várias formações de vegetação, hidrografia, e eu trouxe algumas aqui para vocês de destaque, né? O primeiro aqui, a Amazônia. Então, lá na predominância no estado do Amazonas, a floresta amazônica ela vai extrapolar o estado do Amazonas e ela vai englobar praticamente 45% do território brasileiro. Só a floresta amazônica. Inclusive, ela até sai para outros países. Então, países como Colômbia, Peru, eles têm partes também da floresta amazônica, né? E dentro da floresta, a gente tem uma biodiversidade que o que chamamos de incomparável, porque nada se compara à quantidade de diversidade de vidas, fauna e flora presente dentro dessa floresta, a floresta amazônica. A gente tem a nossa caatinga, onde vai ter essa predominância lá no Nordeste brasileiro, onde a gente tem uma vegetação que é caracterizada por ausência de umidade, né, em boa parte do ano. A caatinga que também vai ter suas peculiaridades sobre fauna e flora e merece a nossa atenção enquanto conservação. Aqui em Brasília, para nós, aqui, a gente tem o Cerrado brasileiro, que também pode ser interpretado como a savana. O Cerrado brasileiro, que é o segundo maior bioma do Brasil, ele é hoje um palco de um setor econômico importantíssimo dentro do território brasileiro, que é o agronegócio. Então, a relação de exportação que o Brasil faz, exportação, ou seja, a gente vende materiais, produtos agrícolas para outros países, o nosso cerrado ele é responsável por boa parte da fatia desse comércio
para fora do país. Isso é muito legal, isso é muito bacana, isso traz desenvolvimento e economia para dentro do nosso país, mas há uma característica aí de preocupação relacionada ao meio ambiente, onde a gente entende que se houver muito desenvolvimento sem ter o cuidado com o meio ambiente, não tem outro resultado a não ser problemas ambientais. Então, o cerrado, por ele ter essa característica de ser um grande fornecedor, produtor de alimentos, ele também sofre bastante com problemas, impactos ambientais, como queimadas, por exemplo, incêndios, que na maioria das vezes são propositais, que ocorrem aqui na região do Cerrado. E na época da seca, a gente sabe que fica tudo mais fácil para esse tipo de incidente acontecer, né? O Cerrado brasileiro merece também a nossa atenção. Aqui também eu trouxe o Pantanal, né? Na região do Pantanal, aonde a gente vai ter uma biodiversidade muito grande também, é a maior planície alagável ou alagada do mundo, tombado como patrimônio da humanidade. Temos uma vasta diversidade de fauna e flora. E aí, pessoal, tudo que eu estou falando para vocês aqui, ó, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, o que a gente está observando aqui dessas imagens, dessa ilustração, é para representar um pouco do tamanho do Brasil, a complexidade que é o território brasileiro. E dentro dessa complexidade, a gente tem os desafios de hoje, né? Então, em pleno 2026, a gente tem uma relação aqui de ocupação e conservação do nosso território, dos nossos biomas, das nossas vegetações. Olha essas imagens aqui, essa imagem e depois essa imagem aqui. Essa imagem aqui, vocês acham que ela tem algum tipo de cuidado, algum tipo de proteção? E olha essa aqui, observamos que ela já é uma floresta, uma reserva devidamente protegida, garantido assim o equilíbrio ambiental, o equilíbrio climático, né? Diferente dessa aqui. Então a gente trouxe para vocês aqui um dos principais problemas, que é o problema do desmatamento. A expansão agrícola e o crescimento urbano ameaçam ecossistemas únicos. O Brasil abriga mais de 20% de toda a biodiversidade mundial. Então, para a gente, pessoal, proteger é assim, é uma missão, uma responsabilidade que a gente tem que ter, e não só nós, Brasil, o mundo inteiro tem que estar de olho aqui, visando a proteção das nossas reservas ambientais, da floresta amazônica, do Cerrado, do Pantanal. Pessoal, se a gente não proteger, cada vez mais a gente vai observar problemas de desequilíbrio ambiental acontecendo no mundo inteiro. E é visando isso que aparece esse cara aqui, ó, aqui embaixo, unidades de conservação. Unidade de conservação é uma forma, é uma estratégia que o Brasil achou, para que a gente pudesse justamente proteger os nossos parques, né? Então, unidades de conservação são parques nacionais, reservas ecológicas, aonde na maioria das vezes vai ter presença de comunidades indígenas, aonde eles vão ter a proteção deles também, né? Mas o fato é que essas reservas ecológicas, elas precisam muito da nossa atenção. Não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de visitar, por exemplo, a região da Chapada dos Veadeiros, onde você tem todo um estudo e um trabalho voltado para essa parte de conservação, aonde os turistas, eles são, vamos dizer, agentes responsáveis por essa fiscalização. O turista, quando entra nas trilhas, tem que levar a sua sacolinha de lixo, tem que tomar conta dos seus resíduos, você não pode jogar aleatoriamente ali a sua latinha de refrigerante ou a sua embalagem de biscoito, sua garrafinha de água. Se isso acontecer e você for flagrado, você está sujeito a multa, porque é uma unidade olha o nome, gente, conservação. O desafio do Brasil hoje, um dos desafios do Brasil na parte ambiental, com certeza passa por essa capacidade da gente conservar
os nossos biomas, as nossas florestas. Eu vou trazer para vocês aqui agora duas atividadezinhas aqui. Essas atividades, elas já estão aqui, coloquei, somente dessa vez eu coloquei aqui as respostas. Na próxima não haverá essas respostas aqui. Olha lá. Então, questão 1, construção do território. Vamos entender a pergunta. O Tratado de Tordesilhas, lá de 1494, limitava as terras portuguesas a uma estreita faixa no litoral. Com base no que estudamos, qual foi o principal papel das expedições dos bandeirantes para a configuração atual do mapa brasileiro? O que esses bandeirantes queriam, de fato, aqui, como a gente falou no vídeo? Olha lá, a opção A, a opção B, a opção C, a opção D. Aqui no caso, vocês já sabem que é a opção B, a resposta verdadeira, correta, né? Mas observem o que eu coloquei aqui, porque isso pode ser futuramente trabalhado em alguma prova para vocês. O importante é que vocês entendam que os bandeirantes tinham como objetivo principal expandir o território para o interior, já que o litoral já estava profundamente explorado, marcado, né? E aí isso teve uma consequência, que foi romper os limites com o Tratado de Tordesilhas. Ok? Legal? E na questão número 2, está aqui, natureza e localização. O Brasil possui 92% do seu território na zona intertropical. A gente observou isso lá no início da apresentação. Como essa localização influencia diretamente as características naturais e agrícolas do nosso país? Como é que isso vai funcionar? E aqui vocês já sabem a opção correta, a letra B. Mas olhem as opções que eu coloquei aqui. Bom, então a pergunta aqui, como essa localização influencia, está aqui, ela favorece nas temperaturas elevadas, alta pluviosidade. Gente, vocês se recordam o que é pluviosidade? Geografia do sexto, hein? Lembram? Pluviosidade são as águas da chuva. Por quê? Porque a gente vai ter com essas florestas a liberação de umidade. Tem até um efeito chamado evapotranspiração. Esse efeito vai fazer com que essa umidade provocada pelas florestas se tenham nuvens carregadas de umidades e assim vão ter chuvas. Essas chuvas, o nome que se dá para essas águas das chuvas se chamam águas pluviais. Então vamos ter alta pluviosidade e uma grande diversidade de biomas, né, pessoal? Quanto mais água, mais calor, a gente vai ter a proliferação de uma maior diversidade, tanto de fauna quanto de flora. Pessoal, está aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu queria passar para vocês. E a gente encerra com esse slide aqui. O território que você habita é o resultado de séculos de lutas, expansão e resistência. Conhecê-lo é o primeiro passo para transformá-lo. Olha aí que interessante. Então, lá no passado, a gente teve Tordesilhas, a gente teve os bandeirantes, a construção do nosso país, que é muito grande, país continental. No presente, a gente tem a nossa biodiversidade, que é fantástica, exuberante, mas que ela está ameaçada, né? E a gente precisa ter formas de proteger os nossos biomas. E lá no futuro, a gente pensa em desenvolver sempre, né? Nós, principalmente enquanto vocês, estudantes, nós, professores e a sociedade de uma maneira geral, no que chamamos de desenvolvimento sustentável, ou seja, uma forma bacana de se produzir economia, gerando desenvolvimento, mas ao mesmo tempo pensando no meio ambiente. O nome disso é desenvolvimento sustentável. Olha lá, e isso é uma característica para o nosso futuro, já parte do presente, mas indo para o nosso futuro. Então, quanto maior a gente tiver uma integração, mais desenvolvido o nosso país fica. Então, a gente ainda tem, por exemplo, regiões como o norte brasileiro, até o nordeste, pouco integrado com o restante do Brasil,
como o Sudeste e o Sul. Então, a gente precisa ter essa integração regional mais consistente. E, por último, aqui, a preservação do espaço geográfico. Crianças, foi um prazer estar com vocês e estamos juntos e até a próxima. Obrigado.